Vamos lá, senhores. Agora ainda, no título 4 dos crimes contra a pessoa, no capítulo 6º dos crimes contra a liberdade, e agora na seção 2, que vai falar da inviolabilidade do domicílio. Vejam bem, artigo 226, nós temos que conseguir compreender esse artigo. Por quê? Porque aqui eu tenho diferenciações que estão no Código Penal Militar, no Código Penal Comum e ainda assim na Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá, para a gente conseguir compreender tudo. Primeiro cenário está assim: entrar ou permanecer clandestina, astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Vamos lá. Entrar ou permanecer são verbos diferentes. Entrar quer dizer, eu passei do limite que separa a casa do exterior sem a vontade do morador. Perfeito? Então, a partir do momento que eu dei o passo para adentrar a residência ou dependência, o que aconteceu nesse cenário? Já foi contra a vontade, já existe violação de domicílio. E permanecer é diferente. O permanecer pressupõe a entrada lícita. Então, o morador deixou que eu adentrasse a residência e eu, estando no interior da residência, aquele morador já não concorda com minha presença. Ele manda que eu saia. Ele não autoriza mais eu permanecer na residência e eu permaneço. Os dois são crimes, tá certo? Clandestina é sem que a vítima perceba. Astuciosamente é utilizando alguma farsa, levando a vítima em erro, por exemplo, utilizando um uniforme de alguém da CEMIG ou de alguma empresa de internet, eu consigo acessar, ou mesmo contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. A pessoa chegou ali, quer entrar e o morador falou que não permite, etc. E mesmo assim, eu utilizando, por exemplo, a força, eu adentro. Tá certo? Casa alheia é casa que pertence, que tem morador diverso, né? É outra pessoa, não é a minha casa. E suas dependências é tudo aquilo que guarda relação direta com a casa. Então, quintal da casa é casa, garagem é casa, tá certo? Tudo é casa. Casa não é só o quarto, a cozinha, etc. Tudo aquilo que guarda relação e que demonstra que guarda relação com o imóvel principal. Lá no parágrafo 1º, eu tenho as formas qualificadas pelo qual esse crime é cometido. Primeira forma que qualifica o crime, que tem uma pena maior, é quando eu pratico a violação de domicílio durante o repouso noturno. Repouso noturno não é a mesma coisa que noite. Noite é a ausência de luz solar, perfeito? E repouso noturno é o período que as pessoas recolhem para dar uma dormida, perfeito? Para descansar. Então isso varia de localidade para localidade. Quando eu estou na zona rural, o repouso noturno ele é mais cedo, né? Geralmente 8 horas da noite as pessoas dormem. Quando eu estou numa cidade maior, geralmente é de 22, a partir das 22 horas que as pessoas se recolhem. Então o julgador, no caso concreto, vai observar o costume local, tá ok? Primeira qualificadora. Segunda, com emprego de violência ou de arma. Meus amigos, violência é violência física e arma está no sentido genérico. Em um ou em outro caso, o legislador exigiu o emprego. Então, eu socando alguém, por exemplo, tá certo? Ou eu utilizando arma própria ou imprópria. Coloquei a faca lá, mostrei a faca para os moradores, mostrei a arma. Aqui, como falar arma de brinquedo não qualifica o crime. Pode gerar violação de domicílio, pena do caput, mas não qualifica, tá? Mediante arrombamento. Arrombamento é ingresso forçado, onde eu tenho violência contra a coisa, tá certo? Por 2 ou mais pessoas, é por quê? Porque o maior número de agentes gera mais vulnerabilidade à vítima, tá certo? Então, nesses casos, a pena é qualificada. Tem um outro aumento de pena aqui, de 1/3, se o fato é cometido por militar de serviço ou servidor público, fora dos casos legais, ou com a inobservância das formalidades de lei, ou com abuso de poder. Vejam bem, nesses casos aí, senhores, o militar de serviço ou servidor público,
é aquele que gera, né, nas pessoas uma maior credibilidade. Quando é um militar de serviço ou servidor público que faz isso, a pena é maior. Por quê? Porque afeta, inclusive, a moralidade institucional, tá certo? Então, nos casos que o servidor pratica a violação de domicílio, pena aumenta de 1/3. Aumenta de 1/3 quando ele viola ou quando ele pratica, ou quando ele entra, por exemplo, licitamente, mas sem cumprir as formalidades legais. Também leva ao aumento de pena, tá? Bom, essa questão do aumento de pena do parágrafo 2º, ela é muito controversa. Por quê? Porque alguns doutrinadores entendem que esse dispositivo teria sido revogado pela lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade já traz crime exatamente nesse sentido aí, tá certo? Mas outros entendem que não, que esse dispositivo aí, ele é válido para o militar, né? O aumento de pena lá do parágrafo 2º, 226, ele deve ser empregado ainda para o militar. Só o funcionário civil que estaria abarcado pela lei de abuso de autoridade. Outros doutrinadores, inclusive, informam o seguinte, que esse dispositivo ele é mais genérico, porque a violação de domicílio aqui trata do domicílio no geral, ou seja, domicílio móvel ou imóvel, trailer, motorhome, isso tudo é domicílio, né? Agora, o domicílio tratado lá no artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade fala imóvel alheio, então ele não abarcaria os domicílios móveis, né? Então tem toda essa polêmica aí. Aqui no parágrafo 3º, senhores, a gente tem a exclusão do crime. Nesses casos, o agente não estará cometendo crime de violação de domicílio. Então o parágrafo 3º fala: quando eu entro na casa sem autorização e não cometo o crime. Vamos lá. Primeira possibilidade, inciso 1º, durante o dia com as formalidades legais, vejam bem, para efetuar a prisão ou outra diligência em cumprimento da lei e regulamento militar. Então eu estou falando que eu posso entrar durante o dia, mas observando o que prevê o Código de Processo Penal, o que prevê o Código de Processo Penal Militar, quanto às formalidades legais. O que eu tenho que observar? Qual o rito que eu tenho que praticar para cumprir o mandado? Quais mandados que eu posso cumprir? Para efetuar a prisão, mandado de prisão, e o mandado de prisão não me autoriza a dar busca no imóvel, só prender. Ou outra diligência de cumprimento de lei, por exemplo, mandado de busca e apreensão. Esse sim me autoriza a rebuscar o imóvel. Vejam bem, surge uma polêmica quando entra a lei de abuso de autoridade em vigor. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade, ela criminaliza a ação do agente estatal que entra numa residência, perfeito? Mesmo com mandado, no horário depois das 21 horas e antes das 5 horas. Então ela define um horário que, se o agente adentrar na residência, ele comete crime de abuso de autoridade. Após as 21, antes das 5. Professor, isso alterou o conceito de dia e noite? E aí surgem correntes doutrinárias falando sobre isso. A primeira corrente fala que a Constituição mantém a definição durante o dia. Durante o dia sempre foi entendido como dia é quando eu tenho luz solar, noite é a ausência de luz solar. Perfeito? Então uma lei infraconstitucional não poderia alterar a Constituição. Outra corrente já fala que a lei de abuso de autoridade, ela traz sim um conceito cronológico de noite, mas ela tem que ser interpretada de acordo com a Constituição Federal. Perfeito? Então vejam bem. E a terceira corrente fala que não, que o conceito da lei 13.869, ele é pleno. Ele já falou que só ocorre violação de domicílio se o mandado for após as 5, após as 21, antes das 5. Fora disso, é possível, é permitido. Perfeito? Então, essas são as correntes doutrinárias que existem sobre a questão do dia. Tá? Vamos lá. Outra possibilidade de eu entrar no domicílio sem que o morador me autoriza
e que eu não esteja cometendo violação de domicílio. A qualquer hora do dia ou da noite, 24 horas, para que acudir a vítima de desastre. Então está lá um prédio desabando, eu posso entrar? Posso, mesmo que a vítima não autorize. Quando alguma infração penal, que seja crime ou contravenção, está sendo praticada, ou na iminência de o ser. Está acontecendo uma lesão corporal, estou ouvindo alguém gritando por socorro, etc. Isso é ou o crime está acontecendo ou está na iminência de acontecer. Então eu posso adentrar nesses casos, perfeito? Qualquer hora do dia ou da noite, que não é crime de violação de domicílio. Vamos lá. O parágrafo 4º, ele traz o que é casa. O que é casa? Casa é qualquer compartimento habitado. Não precisa de ter parede, porta, etc. A partir do momento que eu tenho um compartimento que é habitado, que moram pessoas, que residem pessoas ali, por mais que não seja uma casa tradicional, que seja uma casa de papelão, debaixo de uma ponte, isso entra em compartimento habitado. Tá ok? Esse exemplo que está no inciso 1º, na verdade, ele é do inciso 2º. Então, o slide aí está equivocado. Aposento ocupado de habitação coletiva. Um quarto de hotel, pensão, motel, é um aposento ocupado e isso é uma habitação coletiva. Então, dentro do quarto, para fins de aplicação do crime, para fins de saber se aquilo é domicílio ou não, isso é domicílio. Mesmo que seja um quarto de hotel, mesmo que seja um domicílio temporário, mas é domicílio para a lei, tá? Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão e atividade. É o velho caso do bar. Do balcão para dentro, isso é casa, tá certo? Eu não posso adentrar que eu cometo violação de domicílio, ok? Vamos lá. E o parágrafo 5º fala o que não está incluído no termo casa. Um hotel, hospedaria, habitação coletiva, aquela parte que fica aberta ao público, recepção de um hotel, por exemplo, isso não goza da proteção constitucional do termo casa, perfeito? Taverna, boate, casa de jogo, outros do mesmo gênero. Por exemplo, um restaurante, isso não é casa, cassino e etc. Tá ok?